Olá, tudo bom? Eu venho aqui contar um pouquinho mais desse livro para você. Acontecia comigo, eu não sabia, bullying. Ele conta a história de Paulo Eduardo Silva, desde quando ele percebe que está sofrendo bullying, como é que ele, o que acontece, como é que ele se sente nesse primeiro momento. E vai passando, a história passa por todo o processo dele, desde perceber que está sofrendo bullying, o que ele faz, como é que ele se sente, o que ele faz. Ele procura ajuda, ele procurou ajuda da família. E vai mostrando o percurso dele, até ele conseguir perceber que ele não tem culpa, que a questão do bullying não é causada por ele. As pessoas que sofrem bullying, elas geralmente, por causa da dinâmica do bullying, elas recebem essa agressão como se elas fossem culpadas, causadoras desse bullying, como se elas fossem as erradas no contexto, já que elas são culpadas, elas seriam merecedoras do bullying. O que não procede, não faz sentido nenhum. E o livro conta a história do Paulo Eduardo Silva nesse processo todo, até ele conseguir entender que ele não tem culpa do bullying. E a partir daí, ele começa a conseguir enfrentar o bullying, lidar com essa situação das relações interpessoais quando elas são agressivas, né? Neste caso, com o bullying. E tem várias coisas interessantes no livro. Uma delas é que o Paulo Eduardo Silva recebe duas cartinhas, né? Ele recebe a cartinha da Jussara, né? E a cartinha do Jairzinho. Jairzinho tem um monte de pergunta. A Jussara já é amiga do Paulo Eduardo Silva, ela já conhece ele de um tempo atrás, a partir do livro dele. Todos eles conheceram o Paulo Eduardo Silva pelo livro. E a Jussara, eu vou mostrar aqui a cartinha dela, ó. Ela conta, eles já são amigos, então ela começa contando que legal que isso aconteceu com você. Eles já trocam, né? Já se falam, né? E ela vai contando como está a vida dela agora, né? Depois que ela leu o livro, depois que ela conseguiu entender também que não é responsável pelo bullying. A Jussara sofria bullying. Porque ela tem pernas compridas e finas, era chamada de saracura e outros apelidos. Como o Paulo Eduardo também sofre bullying dos apelidos. E ela manda uma foto para o Paulo Eduardo contando o que ela está fazendo aqui nesse teatro. Então, assim, é uma carta muito bacana, que a partir desta cartinha dá para trabalhar muito mais ainda a questão da rede de apoio, de como a gente se sente quando sofre bullying, quando a gente começa a enfrentar e consegue se posicionar de forma mais assertiva, o que acontece quando a gente se lembra daquele momento que sofria bullying e como é que a gente consegue consegue enfrentar, né, essa dinâmica do bullying, né? E ele também recebe a carta do Jairzinho, que ainda não conhece o Paulo Eduardo, e mandou a carta perguntando ao Paulo Eduardo como é que ele fez para enfrentar o bullying, para superar o bullying. Se ele esqueceu do bullying, será que alguém esquece do bullying quando sofre? E o Jairzinho manda para o Paulo a cartinha dele, contando do bullying que ele está sofrendo na escola. E aí, essas duas cartinhas, o livro é bastante interativo. Então, na cartinha do Jairzinho tem aqui, ó. Ajude Paulo Eduardo Silva a responder a carta do Jairzinho, porque ele faz uma pergunta para Paulo Eduardo. E assim, o livro, toda a dinâmica do livro é extremamente interativa. As cartinhas permitem uma ampliação enorme da conversa sobre bullying. Os aspectos da cartinha perpassam pela vida das crianças como um todo. Toda criança ou já passou por algum momento aqui, ou conhece alguém que já passou por isso, então gera uma identificação muito bacana. E além disso, o livro tem uma parte interativa do próprio livro, que os adultos, os pais, podem conversar com os filhos, né? Com alguns questionamentos para pensar, assim, o que pode ser feito quando uma criança sofre bullying, o que os pais podem fazer, né? Tem coisas que que o Paulo Eduardo fez ajudou, tem coisas que a mãe do Paulo Eduardo fez e não ajudou. Então, para que a gente possa pensar a partir do contexto de agora e ter novas ideias para fortalecer quem sofre bullying, que é isso que a pessoa precisa ser fortalecida. E também pensar nessa dinâmica do bullying com todos os envolvidos, né? Os agressores, as vítimas, quem sofre e os espectadores. Tem também uma parte para os adultos, para os pais, professores, educadores, explicando o que é bullying, a diferença de bullying
brincadeira e com algumas ideias, sugestões de como é que a família pode ajudar. A gente fala muito de bullying hoje em dia, acho que muitos já sabem o que é bullying. Mas minha proposta é que a gente vá além. Como é que a gente pode aplicar esse conhecimento que a gente tem? Então, o livro traz essas sugestões. E uma outra coisa que torna o livro para mim muito, muito especial é que ele foi ilustrado por um garoto chamado Lee Michiel. Esse aqui é o autorretrato dele. Ele leu o livro, ele já sofreu bullying, ele topou ilustrar o livro e ele conta aqui um pouquinho como foi. Então esse é mais um livro meu, mas é um livro muito especial. Até logo!